Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. A benção, meu papai, a benção. Já dizia a música do Maculelê. Gente, estou aqui com o Vitor para mais um episódio da nossa segunda temporada da Jornada do Jardineiro. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as estradas rurais, os acessos e serviços nas propriedades. E a gente já estava dando risada aqui nos bastidores, com alguns comentários aqui acerca das coisas que eu vejo por aí em termos de estrada. Então, bom dia, obrigado, meu velho. Fala, Eurico, bom dia para quem nos ouve, nos assiste. Estrada é uma parada que parece que passa despercebido, né? Mas é como se fosse a nossa cama. A gente usa todo dia, pelo menos umas 7 horas por dia. E se a gente não dá uma atenção, as consequências indesejadas vão vir, você querendo ou não, se a parada não for boa para você. Eu não vendo colchão, hein? Mas eu sei que se a gente não investe no que a gente realmente usa bastante, a gente pode ter algumas consequências desejadas. Eurico, na escala de permanência, eu acho, estou aprendendo aqui essa metodologia, é fantástico. Por que que ela vem já na sequência da água? A gente conversou um pouquinho no último episódio, né? As camadas da escala, elas se completam, né? E elas têm muitas vezes uma relação de interdependência. Quando a gente olha numa propriedade, os lugares a partir dos quais a gente consegue captar água, muitas vezes uma maneira muito eficiente da gente captar água é usar a estrada. A estrada, ela se torna um telhado, a estrada rural, na maioria dos lugares, ela é praticamente 100% impermeável, a não ser em lugares muito arenosos, né? Então, a gente olha os lugares onde a gente pode armazenar água, a gente olha como a gente quer distribuir essa água, e muitas vezes as estradas são o conduíte para captação e para distribuição dessa água. Tem um grupo de pecuária que eu participo, do Zitzman, que é o cara do Ultradenso, né? E um cara estava colocando lá uma dúvida, eu já vi essa dúvida dentro da rede do Darren, que foi o cara que eu aprendi a escala de permanência com ele. E basicamente o cara estava dizendo o seguinte, assim, cara, eu fiz um manejo tão bem da minha pecuária, meu solo ficou tão bom, que agora os meus açudes não estão enchendo mais. Olha que louco. E é vamos dizer assim, um efeito colateral bom de se ter, né? Tipo, o solo está armazenando tanta água que não escorre mais por cima e não enche mais o açude. A área de captação aumentou a sua permeabilidade, então chega menos água no açude. E o Darren já fez alguns projetos que eu já vi, eu nunca fiz projeto assim, mas eu já vi alguns do Darren sendo feito nesse sentido, que ele reforma a estrada do sítio para você ter ali uma área de captação impermeável para você ter sempre o açude à disposição. Nesse tempo que a gente está vendo aqui agora no Brasil, por exemplo, né, na questão das queimadas, é muito interessante a interdependência das estradas como ferramenta de captação de água, dos açudes e a maneira como a gente pode usar os açudes para blindar as propriedades rurais contra o fogo. Então, essa interdependência da estrada como um sistema de captação e distribuição de água. E aí ela vem na camada 4 porque ela é uma estrutura praticamente permanente, né? Você vê, a gente tem estradas rurais seculares no Brasil, né? No Império Romano a gente tem estradas com mais de 1000 anos funcionando até hoje. Então, ela é uma estrutura relativamente muito permanente, que a gente deve olhar para ela com essa responsabilidade, fazer ela no lugar certo, porque no lugar errado ela vai ficar fazendo dano por muitos e muitos anos. E ela tem esse segundo lugar, assim, segundo em relação à água, porque ela tem essa interdependência. Ela tanto serve para captar quanto para distribuir a água. Então, na medida em que a gente pensa os lugares onde a gente vai captar e guardar a água, a gente já pensa as estradas como dispositivos de apoio para essa autonomia hídrica. É bacana, né? É muito elegante a escala. A escala de permanência é de uma elegância de desenho incrível. Mas aí vem um questionamento bastante recorrente, e se você já está seguindo a escala, você já investiu em cerca, você já investiu em captação de água, você já investiu no mapa, você já tem aí um dreno financeiro, um investimento, na verdade, né? Você teve um grande investimento e até agora você não colheu nada. Chega na parte da estrada, os valores dão um certo salto. Comparado às estruturas anteriores, dependendo da extensão do sítio também e da quantidade de estrada que você quer fazer, você pode ter um salto nesse investimento. E aí a pessoa vai e tenta economizar nesse ponto. Como é que a gente tenta mostrar que
E eu sei que numa situação ideal é você investir sempre o melhor em cada camada, né? E vai haver em algum momento que você vai conseguir economizar ou fazer um investimento um pouco mais rentável, assim, né? O retorno sobre o investimento seja maior. Mas como é que a gente consegue mostrar que nesse momento não é hora de economizar também? Rapaz, é difícil, né? Na sociologia tem uma história, um negócio não sei se você já viu isso, né? O paradoxo da pobreza e a questão da bota, né? Isso foi, um- é um texto antigo que tem, roda na sociologia, e ele diz o seguinte, né? Que a pessoa com muita dificuldade financeira, ela tem opções limitadas, e aí ela compra uma bota mais barata. O texto vai explicando isso, né? E aí uma pessoa que tem um pouco mais de condição financeira consegue investir numa bota muito boa. E aí o texto acompanha essas duas pessoas ao decorrer, sei lá, de 3, 4 anos. E no terceiro, quarto ano, a pessoa que comprou a bota ruim, ela já está comprando o terceiro par de botas. Então, a médio prazo, mesmo não tendo dinheiro, ela já gastou mais do que o valor da bota boa. Mas, de saída, ela não tinha o fluxo de caixa para comprar a bota boa, o par de botas bons, né? Boas, desculpa. E esse é o dilema que a gente encontra muito nas pequenas e médias propriedades, que as pessoas às vezes não têm muito recurso para fazer o planejamento. E elas não entendem a importância disso. Então, você mencionou um pouquinho do negócio do mapa, né? Por exemplo, o mapa, eu falo para as pessoas, a fundação de uma casa, independente do tamanho da casa, ela costuma ter um valor proporcional. É em torno de 7 a 10% do valor da obra você vai gastar na fundação. E quando a gente pensa que a gente vai morar naquela casa e que ela pode ter um risco de uma parede ceder, de o teto cair na nossa cabeça, a gente não faz essa economia de 10%. A gente faz uma boa fundação. Mas, pela ignorância mesmo, a gente não entende o valor de uma boa estrada rural. E tem valores escondidos que eu acho que vale a pena a gente ir puxando para as pessoas entenderem. O primeiro valor escondido de uma estrada rural bem feita, bom, primeiro vamos fazer uma média, né? Para fazer uma boa estrada, você fazer o gradeamento, colocar as pedras marroadas, aquelas pedras maiores, colocar as pedras menores, cobrir com saibro, fazer uma estrada que tenha uma sarjeta bem feita, que vai captar água de algum lugar que foi pensado, que vai entregar água em algum lugar que foi pensado, tem uma função, né, hidrológica ali, aquela estrada. Você vai gastar em torno de 4 a 5 mil reais para cada 100 metros de estrada. Uma estrada rural de mais ou menos 4 metros de largura, né, e 100 metros de distância. A maioria das estradas de pequenas e médias propriedades, você não tem muito mais do que, sei lá, 300 metros de estrada dentro de um sítio. Então a gente está falando de no máximo um investimento de 15 mil. Poxa, num sítio de 150 mil é 10%. Aí eu caio na mesma linha de raciocínio, né? Essa estrada, ela está diretamente ligada com a sua capacidade, por exemplo, de receber grupos para a educação, de receber pessoas para o turismo. Ela está diretamente ligada com o custo de manutenção dos seus veículos. Ela está diretamente ligada com a possibilidade de você ter um caminhão, por exemplo, que vem comprar produto seu e sai fazendo escoamento para você. Então, por exemplo, uma boa estrada rural, ela pode ter um diferencial de você conseguir ou não, por exemplo, chegar com um caminhão dentro do sítio. Aí eu te pergunto, esses 10% do investimento na estrada aproximado, né? Estou fazendo aqui aproximações, tá, gente? Nada escrito em pedra. Mas esses 10%, 10 a 15% do valor total de um empreendimento, diluído num plano de negócio de décadas para você funcionar com turismo, com escoamento de produção primária, com educação, diluindo a manutenção dos carros da propriedade. Será que não vale a pena? E a resposta é: não só vale a pena, como é um investimento que pode te possibilitar ter um empreendimento muito mais viável. Aí eu puxei aqui, esse aqui é um livro do Mark Shepard, chama Restoration Agriculture. Eu puxei ele aqui que, na verdade, eu estava folheando esse livro aqui ontem à noite, e o Mark ele tem umas coisas interessantes. Ele estudou também, né, a linha-chave do IOMAS, e ele usa algumas coisas assim. Tem uns pegas aí na internet dele com o Darren e tal, algumas divergências de entendimento de conceito, enfim, Aham. detalhes. Mas o que é interessante dele é que ele também passou pela gestão holística. E ele tem
uma mentalidade proativa nas coisas que ele julga inegociáveis. Então ele diz o seguinte, por exemplo, quando ele foi fazer o sistema solar da fazenda dele, que tem uma estação de beneficiamento grande dentro da fazenda, ele trabalha com frutas, enfim, é um cara tem uma escala de produção grande, assim. E aí o pessoal falava para ele o seguinte, falou assim, cara, mas não vale a pena você investir tanto em painel solar, porque você vai pagar relativamente menos o grid elétrico, né, a concessionária elétrica rural. E aí ele falava assim, mas a minha decisão ela não é exclusivamente só econômica. A minha decisão é pela minha autonomia, a minha decisão é pela minha coerência ecológica, e isso exige de mim que eu desenhe um empreendimento que gere a renda que eu preciso para pagar o investimento que eu decidi pagar. Então, o exemplo dele é muito interessante, porque a gente não tem essa proatividade no desenho do empreendimento. Então, poxa, se você vai ter que gastar 10, 15 mil para fazer uma boa estrada interna no seu sítio, esses 10, 15 mil tem que estar desenhado dentro dos seus vários planos de negócio que vão compor a sua propriedade, talvez 2, 3 áreas de empreendimento, e tem que estar diluído ao longo de alguns anos. Então, assim, eu não tenho dinheiro. A gente tem que criar um negócio que crie o dinheiro. Eu sei que é difícil, eu sei que é sistêmico, eu sei que tem problemas sistêmicos, eu não estou negando nada disso. Eu só estou dizendo que é, é, você vai ter uma conversão maior de energia investida, de tempo, esforço, estudo, para resolver pelo protagonismo do empreendimento rural, do que esperar que a prefeitura ou o governo estadual ou federal venha resolver as estradas do Brasil. Eu entendo que o problema é sistêmico, mas as pessoas precisam entender que você vai ter que protagonizar a sua vida no rural. Então, nesse sentido, um investimento de 10, 15% que seja do valor total de uma propriedade, para você ter uma estrada que funciona bem, que pode chegar um ônibus escolar, que pode chegar um carro de passeio, que vai receber turismo, que vai receber educação, é o nosso dever colocar e computar esse custo de investimento dentro dos outros custos. E aí tem um outro custo ainda, Vitor, que as pessoas não contam. Sítios mal desenhados e estradas mal feitas, elas te colocam num negócio de exportação muito, muito sério que a gente tem no Brasil hoje, que é a exportação de solo. Seu solo vai todo embora pela estrada e você tem que ir lá embaixo buscar ele depois para ficar voltando tampando buraco, né? Então, tem muitos custos que a gente não vê. A drenagem do solo, né, os sedimentos, os processos erosivos que caem na estrada e a estrada leva embora. A própria manutenção de uma estrada ruim, que aí é aquela história que eu estava contando da bota, é parecida. Se você faz uma estrada mal feita, a médio prazo, o que você vai gastar reformando ela é mais do que o que você gastaria para fazer ela bem feita no começo. E vem aquele ditado que o pessoal da arquitetura tem que é interessante, né? Não tem dinheiro para fazer bem feito no começo, mas vai ter que criar o dinheiro para ficar reformando a vida inteira. Então, esse é o paradoxo das pessoas nas pequenas e médias propriedades com a estrada rural. Não é fácil, é um desafio medonho. Além desse não entendimento sistêmico da necessidade de uma boa estrada, do que você já presenciou nas suas consultorias, quais outros erros você consegue ver que são gritantes na construção, talvez, de uma estrada ou no planejamento de uma? Tem um outro autor que eu uso ele, inclusive vocês vão encontrar aqui no canal, tem uma aula aqui sobre estradas rurais, né? E lá tem a fonte direitinho na descrição daquele vídeo, vocês vão encontrar. É o Bill Zedick, né? É Zeedyk. O Bill Zedick tem um livro muito bom sobre estradas rurais. Inclusive o Darren, no Manual da Regrarians, cita ele, né? O Manual da Regrarians também é outra fonte muito boa que eu venho citando aqui no decorrer dessa série. Ele tem uma frase genial, né? O Bill, ele fala assim, é melhor uma estrada mal feita no lugar certo do que uma estrada bem feita no lugar errado. E esse erro é muito comum. As pessoas, por exemplo, que têm síndrome de Fidalgo, né? Que compram um sítio, faz uma estrada em linha reta para o alto do morro e bota a casa lá em cima. O cara tem gente que tem complexo de Fidalgo, né? E é muito comum esse erro. E é um erro muito apoiado, inclusive, pela arquitetura. Os arquitetos vão lá e fazem o projeto, acham lindo, a casa com piscina com vista infinita, casa com janela para todo lado. Depois tem que botar blindex para todo lado, porque o cara não aguenta o vento, né? Mas, mas esse é um erro muito comum e ele é um erro sistêmico de várias áreas do conhecimento. Por exemplo, a arquitetura, ela vem há muito tempo negligenciando as questões
de adaptação climática e eficiência energética das casas. Resolve-se tudo com mais insumo, que invariavelmente requer mais mineração, mais petroquímico, né, mais consumo energético. E as pessoas, com as suas mentes colonizadas, também. Elas não procuram um desenho de propriedade rural e um desenho de casa, onde a casa é colocada num lugar que ela melhora a propriedade. Olha que interessante. Você pode olhar um sítio e o lugar que está talvez mais feio, mais degradado, você escolhe para fazer a habitação. Claro, desde que tenha ali uma análise de zonas, de setor, desde que tenha ali a possibilidade de água por gravidade e tal, né? Mas quando você faz isso, você pega uma área mais detonada, talvez um afloramento rochoso, uma área mais árida, e você tem a possibilidade de fazer com que o seu viver diário melhore aquele lugar. Poxa, um jardim bonito, uma horta bonita, um paisagismo funcional, comestível, com medicinais, com flores, e você fez isso escolhendo colocar a casa num lugar talvez que fosse mais feio. A gente faz o contrário, a gente pega talvez o lugar, um dos lugares mais importantes da propriedade, que é o pico do morro. Por que ele é mais importante? Porque é o lugar, a partir do lugar mais alto, é onde a gente começa a ter poder de receber a água e harmonizar ela no lugar. E aí, ao invés de a gente pegar esse lugar, melhorar o solo dele, estratificar, plantar árvores e cuidar do pico do morro, a gente faz uma estrada em linha reta, super inclinada, e coloca a casa nesse lugar. E normalmente é uma casa que não tem uma ética ecológica. Então você vai aumentar ali a impermeabilidade daquela área, vai aumentar os riscos de enxurrada dali para baixo, e a sua estrada ela vai ser uma constante demanda de reforma. Todo ano, quando chover, às vezes mais de uma vez, por cada estação chuvosa, você vai ter que fazer a manutenção daquela estrada. Esse é o erro mais comum, né? O desenho de uma estrada, a revelia do relevo, a revelia da água, olha as camadas aí, né? 2 e 3, e que vão te gerar muito gasto, com reforma, com manutenção, com desgaste dos veículos, e tudo porque a gente não consegue, realmente a gente não consegue, a cabeça colonizada, a gente não consegue olhar para a nossa moradia no campo como uma variável de melhora do lugar. A gente olha para o lugar e a gente quer extrair do lugar. Eu quero extrair a melhor vista, o maior conforto, a maior facilidade, a estrada em linha reta para ter uma maior economia de implementação. E essa cabeça exploradora, extrativista, ela faz com que a gente cometa vários erros e a gente cria armadilhas que a nossa dimensão econômica fica presa dentro delas, gastando cada vez mais, né? Então, o erro mais comum é esse. Uma estrada em linha reta para economizar o material e as horas de máquina na construção da estrada. E, normalmente, é uma estrada em linha reta para uma casa no alto de algum morro, para maximizar as vistas, ao invés de maximizar a eficiência energética, a adaptação bioclimática da construção. É comum. Inclusive, é comum não só na habitação, mas em algumas propriedades também de produção primária que eu visito, a estrada também é feita a revelia disso, a revelia do relevo. Às vezes você tem estrada muito íngreme, estradas fora de lugar. É muito comum, às vezes, a pessoa querer aproveitar o máximo do terreno e não deixa nas perimetrais do terreno, por exemplo, um espaço de manobra com o trator, e planta até a cerca. Depois você tem que você entra com o trator, por exemplo, e tem que voltar de ré para poder entrar numa outra fila e fazer as coisas, né? Por quê? Porque não quis deixar uma área de manobra, sei lá, de 5 metros a partir da cerca. Porque aí você consegue ir com o trator e fazer a volta na beirada da cerca e ir voltando fazendo zigue-zague, né? Então, a falta de área de manobra, as estradas que não são posicionadas de acordo com o relevo, a estrada reta para o alto do morro são os mais comuns e custam muito dinheiro, né? Como é que seria essa estrada, então, desenhada de acordo com as curvas de nível? Eu pego o mapa e vou traçando a estrada acompanhando essa curva de nível? Ou antes eu preciso ter uma visão até a última camada para saber como é que eu vou posicionar essa estrada? Bom, um comentário assim com relação à escala de permanência da linha-chave. A ordem de pensamento do desenho, ela não necessariamente é a ordem literal de execução de todas as etapas. Mas você vai pensar, por exemplo, a autonomia hídrica a partir de todos os sistemas que você pode vir a ter na propriedade. Então, por exemplo, eu vou ter cabanas,
quantas cabanas eu vou ter para quantas pessoas no final de semana? Qual que é a demanda hídrica que eu tenho por isso? Eu vou ter uma pecuária integrada? Quantos ovinos eu vou ter ou quantos bovinos? Qual que é o consumo médio diário desse rebanho num cenário de lotação máxima, né? Lotação máxima, por exemplo, algumas pessoas falam em torno de uma cabeça de bovino por hectare e até 10 de ovinos numa situação relativamente degradada. Numa situação muito melhorada, às vezes isso pode ser até duplicado, né? Mas então, sei lá, se eu tenho 10 hectares, eu posso ter em torno de 10 vacas de leite. Ou, na melhor das hipóteses do meu manejo ecológico, em alguns anos, talvez eu possa ter 20. Vamos colocar aí. Então a gente tem que calcular que eu tenho 20 cabeças e que essas 20 cabeças, cada uma consome, em média, 60 litros de água por dia. Né? Então eu tenho 1.200 litros dia de consumo nesse cenário. Então eu vou pensar as estratégias de captação e armazenamento de água para eu suprir isso com a água da chuva. As estradas, elas entram para eu conseguir captar e armazenar essa água e distribuir ela no terreno. Por isso que a camada é acessos e serviços, né? Abaixo das estradas, muitas vezes a gente vai ter os canos que reticulam a água pela propriedade. E esses canos eles ficam harmonizados com a estrada, que por sua vez ficam harmonizados com o pensamento da água, que por sua vez ficam harmonizados com a topografia. Aí é muito comum, você vai ver estradas bem antigas, elas são posicionadas nas cumeeiras dos morros ou relativamente, o que eu vou dizer relativamente em curva de nível? É porque ela não é curva de nível perfeita, ela tem algum gradiente, mas ela é alinhada com alguma altura do relevo. Nem todos os lugares a gente consegue fazer a estrada subindo pela cumieira, às vezes você tem que fazer um zigue-zague para chegar numa cumieira, e nem todos os lugares a gente consegue fazer um corte lateral no morro, que é muito inclinado, para fazer uma estrada alinhado com uma cota, com uma altura do relevo. Mas sempre que possível, a gente alinha as estradas ou com as cumieiras ou com alguma cota de altura do relevo. Então, talvez eu não vá desenvolver todas as estradas do sítio nos primeiros anos, mas eu preciso entender aonde eu posso aumentar essas estradas e aonde eu vou reformar. É muito frustrante para mim quando as pessoas me chamam para fazer um desenho de uma propriedade e ela não está disposta a mexer na estrada, não está disposta a mexer na localização das edificações. Então, normalmente as pessoas chamam para fazer um desenho e elas querem talvez um desenho de um sistema só de produção. E ela não entende que, na minha abordagem, o sistema de produção é a sexta coisa que eu vou pensar. Eu vou pensar no clima primeiro, no relevo, na topografia, na água, nas estradas, e aí eu chego no sistema de produção. E a sexta camada seria as edificações, né? Então, quando a pessoa não quer mexer na estrada, não quer mexer nas edificações, a gente às vezes tem alguns problemas sistêmicos da propriedade que a gente não consegue resolver. E é interessante porque não é só a estrada que a gente usa para o trator e para o carro. Às vezes só as trilhas que a gente usa dentro da propriedade já mudam o jeito que a água se comporta no lugar. Então, a gente planeja tudo, a gente tem que ter um plano de uma iteração desse desenho, né, a sucessão do desenho, o máximo que eu vou chegar, por exemplo, de habitações, de quantas pessoas eu vou atender na propriedade, de quantos animais eu vou ter, de quantos sistemas de produção eu vou ter que exigem irrigação. E aí eu venho derivando desde a água, né? Porque é onde eu vou fazer esse orçamento hídrico, criar essa autonomia hídrica. Aí a estrada está diretamente relacionada com isso. Não necessariamente você vai fazer todas as estradas de uma vez só. Mas se você já começa com uma dependência, mas se você já começa criando uma autonomia hídrica, muitas vezes você tem que reformar as estradas para conseguir captar essa água. Então, tem um pouco de cada situação. Algumas coisas você pode ter o plano geral e depois executar em etapas, mas a ordem de pensamento da escala é aquela, né? E dentro dessa ordem de prioridade da escala, que é clima, geografia, água, acesso, serviços, sistema de produção, edificações, cercos, subdivisões e solo, são as 8 camadas, né, da escala de permanência original, a gente tem as 3 camadas de urgência que o Darwin coloca, né? Que é a água, as cercas e a economia, que no caso da adaptação que ele fez tem economia e energia, né? Na nona e na 10ª. E aí, por que ele coloca isso? Porque o plano de negócio tem que estar informando tudo desde o começo, você não pode começar as coisas e não ter dinheiro para terminar. As cercas,
você tem que conseguir ter as cercas e subdivisões minimamente organizadas para você não ter ataques de animais, você não ter o seu animal escapando ou o animal de um vizinho entrando na propriedade. E você tem que ter esse pensamento da água, porque para a autonomia hídrica a longo prazo, tem algumas intervenções que se você não fizer desde o começo, depois você não consegue fazer. Por exemplo, se você colocar se você colocar uma estrada no lugar errado, você pode, por exemplo, ter comprometido a sua capacidade de coletar água naquela microbacia, porque aquela estrada drena água para outra microbacia, ou drena água para fora do seu terreno. Então, além da prioridade, tem as emergenciais, né? Água, cerca e economia. Então é isso. A gente pode ter o pensamento sistêmico e uma implementação modular, mas dependendo da necessidade da água, você vai ficar amarrado, tendo que fazer algumas intervenções de estrada desde o começo, porque senão você compromete a sua condição, né? A sua capacidade de coletar água depois. Eu acho fantástico que você traz também uma forma de usar como segurança, né? E querendo ou não, o acesso, ele é tão uma faca de dois gumes, né? Ele é bom porque se você desenvolve bem, muitas pessoas chegam, mas ao mesmo tempo, dependendo de onde você está, pessoas que você não quer também chegam. E você usa a própria estrada meio que contra isso mesmo, né? Eu acho interessante. Como é que você consegue fazer com que uma estrada, ao mesmo tempo que seja boa, seja segura? Porque você está falando daquele lance que eu estava falando. Eu estava procurando sítio na Bahia um tempo atrás, né? Quando eu cheguei da Austrália, eu fui na Bahia. Eu gostava muito da região dali do sul da Bahia. Eu fui para lá muito quando eu era mais novo. E aí eu fui olhar lá, né? Itacaré, Serra Grande e tal. E, e tá muito gentrificado, né? As pessoas vêm de fora e, enfim, as estradas são absurdamente ruins. E, e essa questão de muita gente vindo de outros estados para lá, deslocando os locais, né? Criando, favelizando o lugar, enfim. Um processo de gentrificação ali. Eu não curti muito. E uma coisa estava acontecendo muito lá, né? Tá tendo muito roubo. As propriedades estão sofrendo com roubo. Então, você não pode deixar a propriedade vazia, você, sei lá, você vai fazer uma viagem e tal. Muito roubo. E são pequenos furtos, né? Roubo equipamento, sei lá. São pequenos furtos. Pessoas que estão vulnerabilizadas e acabam, enfim, enveredando por uma falta de ética. E aí, nesse sentido, naquele lugar lá, eu procurava lugares que você só passaria na estrada se você tivesse um 4x4. Porque, porque aí você não vai ter pequenos roubos, entendeu? A CG, uma pequena moto não passa, um carro pequeno não passa. Então, só aí você eliminou a possibilidade de algumas pessoas chegarem ali com uma má intenção. Então, às vezes, é interessante você ter uma estrada de difícil acesso. Isso pode ser vantajoso para o seu contexto, dependendo de onde você mora, né? E dependendo de onde você mora, é o contrário, dependendo de você precisa daquela estrada. Um tempo atrás, o meu irmão fez um projeto lá em Brasília e a estrada era reta e o cara é um agricultor lá de Brasília e ele foi rendido no lugar enfim, pegaram ele, colocaram num quarto junto com o funcionário dele e a mulher dele num quarto com a esposa do funcionário. E torturaram eles, botaram a tesoura de poda no dedo para saber onde é que estava o dinheiro, enfim, ficaram reféns ali um tempo, né? E aí o meu irmão fez um desenho de uma casa para ele, que tivesse algumas vistas mais panorâmicas assim da propriedade, e redesenhou a estrada de entrada, para que a estrada tivesse que fazer algumas curvas e ele tivesse mais tempo de perceber gente chegando na propriedade. Então ele teve que mudar a casa dele, teve que mudar a estrada dele para aumentar a segurança. Nesse caso, ele fez uma estrada boa que chega de carro pequeno, mas ele fez uma análise de zonas e setores, né? E criou um zigue-zague antes de chegar na casa. Então ele tem mais tempo de ver que tem alguém chegando. Então uma estrada boa, mas com um desenho que mitiga isso. E no caso lá dos lugares que eu estava procurando, na Bahia, é o contrário. Eu queria uma estrada relativamente ruim, porque eu não queria que carro comum chegasse na propriedade. Então a estrada, isso tem implicações, né? Por exemplo, se você tem uma estrada relativamente ruim, vai ser difícil para você escoar produto. Você vai ficar com uma classe de pessoas limitadas para chegar, por exemplo, o turismo. Ou você vai ter que ter um 4x4 que recebe essas pessoas em algum lugar e faz o transporte interno delas. É um custo a mais. Então as estradas elas podem ser usadas a nosso favor. Agora, por exemplo, na situação que a gente está vivendo no Brasil, muitos lugares pegando fogo.
Boas estradas rurais, com 4, às vezes 5 metros de largura, elas podem servir de acero. Por exemplo, o que o meu irmão fez, criando uma estrada que fazia um zigue-zague antes de chegar na casa, para criar uma possibilidade de identificação dos veículos, né? A gente pode fazer isso nos lugares onde a queimada sempre chega, né? Normalmente a queimada vem morro acima e normalmente ela vem na direção dos ventos predominantes, no cerrado. Então esse é um setor de fogo. Então a gente pode desenhar uma estrada, por exemplo, que ela faz esse contorno nessa região da queimada e ela cria para a gente um acero natural de 4, 5 metros. Tem um amigo meu, já foi aluno meu, né? O Marcos Siqueira, ele está lá na Mantiqueira. E recentemente um cara foi fazer lá foi esquentar uma comida de tarde e fez uma fogueira para fazer isso no quintal. E aí pegou fogo em vários hectares, lá perto de Baipendi. Você vê que as pessoas estão apontando sempre o agro, né? Mas não é. É as pessoas queimando lixo, as pessoas fazendo fogueira, as pessoas limpando, entre aspas, né, o terreno, tirando as folhas secas com fogo. Então o fogo está presente no nosso manejo, ainda, infelizmente, de várias formas, e não é só o agro. Isso é uma comodidade do ambientalismo urbano, né? É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. A gente vive a civilização da combustão, né? Todos os motores a combustão, tudo baseado em petroquímico, né? Mas é mais fácil a gente ficar apontando o dedo do que a gente ter que fazer uma investigação da própria vida. As pessoas que mais têm impacto ambiental são as pessoas que vivem nos centros urbanos, porque tudo à volta delas depende de combustível fóssil e de algum tipo de combustão, de fornalha e tal. As pessoas que estão no campo, elas podem se preparar. E aqui eu volto para o tema, né? O Marcos Siqueira estava lá no sítio dele lá e tal, e pegou fogo, perdeu a fiação, desculpa, o encanamento da água dele, por uma queimada acidental. Mas, entretanto, acidental, mas ela não deixa de ser uma queimada não intencional, mas ela ainda assim é criminosa, né? E aí, o que salvou a casa dele foi a estrada. O fogo veio até a estrada, e aí não tinha matéria orgânica ali e tal, era um fogo que não estava tão forte, e a estrada foi o suficiente para fazer um acero e não queimar a casa dele. Então, o desenho das estradas ainda tem essa outra questão. Se você reposiciona uma estrada, esse investimento pode ser uma variável que agrega segurança contra queimadas. É um intangível muito grande, né? Quanto que vale você ter que estar combatendo fogo todo ano no cerrado? Então, o posicionamento da estrada e do sistema de captação de água tem uma função muito importante de prevenção contra a queimada. E quanto que a gente quantifica isso? Quanto que a gente calcula esse investimento numa estrada? Não dá nem para calcular, porque, pensa bem, quanto que vale você perder alguém da família para uma queimada? Quanto que vale você perder a casa inteira para o fogo? Então, é esse tipo de economia que a gente está falando, que as pessoas têm que entender que não vale a pena e tem que desenhar um negócio, tem que desenhar um empreendimento que consiga, a história do Mark Shepard, né? Tem que desenhar um negócio que consiga gerar renda para fazer aquilo ali. Ah, Eurico, não tenho, é impossível. Tudo bem, então faz igual o Bill Zedick fala. Pelo menos faz a estrada no lugar certo primeiro, mal feita, e ao longo do tempo que você vai arrumando dinheiro, você vai melhorando a estrada. Mas ela já foi posicionada no melhor lugar possível, né? Cara, a estrada, ela é muito importante no empreendimento rural. Nessa questão que você colocou da segurança, não é só a segurança do roubo, a segurança contra a queimada. Tem uma série de outros benefícios de uma estrada bem localizada, sabe? Existe alguma outra forma de obter retorno sobre esse investimento além de fazer essa condução de água? Porque é acessos e serviços, né? Como é que... Eu não entendi muito bem os serviços da camada. Quando você vai para lugares mais organizados, aí eu estou falando aqui de outros países e algumas propriedades no Brasil têm isso, mas é menos comum no Brasil. A propriedade rural, ela tem o caderno de campo, ele não é só um caderno de campo, você tem que ter um caderno de registro da propriedade. Vou dar um exemplo aqui bem simples, né? O meu avô tinha um acordo de captação de água com o vizinho, e o vizinho coletava água num lugar lá da fazenda específico, né? Só quem sabia desse acordo e só quem sabe onde essa água está sendo captada é quem andou com o meu avô. No caso, eu, por exemplo, andei muito lá mais novo,
Eu sei identificar onde é que estão os gases. Às vezes o mato cresce muito, eu demoro para achar, mas eu sei achar. Mas, por exemplo, meu avô nunca fez um caderno com um desenho desses sistemas de captação de água. E aí, quando outras pessoas entram ali na dinâmica da propriedade, né? Alguém compra, ou a propriedade é dividida por causa de um espólio, alguém morreu, outra pessoa toma conta, e você começa, sei lá, a cavar umas trincheiras para fazer uma fundação, ou você resolve fazer um sistema de plantio em algum lugar. E aí você, sem saber, às vezes você estoura um cano, interrompe uma captação de água, às vezes de um vizinho que está abaixo, e aquilo ali vai demorar dias para resolver, né? Então, os serviços são as coisas que a gente normalmente reticula, a gente articula, né, distribui dentro da propriedade junto com as estradas, porque fica muito mais fácil você identificar e fazer manutenção. Então, tenho, por exemplo, uma captação de água numa nascente. Vou lá, faço uma captação tipo um Caxambu, alguma coisa assim. Na medida do meu possível, é interessante que eu tenha uma estrada rural de baixa manutenção até o mais próximo possível dessa nascente. E a partir dessa captação, eu coloco o cano numa vala, ou que seja por cima, enfim, mas pelo menos marcado com algumas estacas, e ele vem acompanhando essa estrada. E eu reticulo essa água dentro da propriedade a partir das estradas. Então, no momento que eu tenho algum problema com a água, eu acompanho a estrada para encontrar o problema e eu sei onde procurar. Aí o que as pessoas normalmente fazem? Tem as estradas em algum sentido, na maioria das vezes errada dentro do sítio, e os canos num outro sentido ainda mais errado. O cano normalmente vem de novo por economia, faz uma linha reta com o cano aqui, vem do riacho, da captação ou do poço artesiano e entrega direto para algum lugar. Aí depois você não consegue achar esse cano, porque não está desenhado, não está registrado num livro de registro da propriedade. E aí você perde horas ali de manutenção para encontrar o cano, para desenterrar o cano e tal. Então, normalmente, quando a gente tem, por exemplo, hoje em dia, uma fiação, por exemplo, de, sei lá, uma internet de fibra ótica. Poxa, é muito interessante que você tenha, por mais que você gaste mais, esses postes que conduzem a fibra ótica alinhados com a estrada. Ao invés de você ter a linha reta da fibra ótica e a estrada aleatória disso. Por quê? Árvores vão crescer, árvores vão cair, aquele fio vai quebrar, né? E se você tem junto com a estrada, você consegue fazer a manutenção deles com muito mais facilidade. Até para você poder parar um veículo, talvez, e ter um tipo de elevador que você faz a manutenção ali. Então, de novo, a distribuição de uma fibra ótica deve acompanhar uma estrada que tem uma lógica harmonizada com relevo. A captação de água de nascente, ou enfim, que vem de algum lugar, né? A captação e a distribuição para a irrigação deve acompanhar a lógica das estradas. As estradas de acesso e as estradas por onde a gente passa, às vezes, com trator, para fazer o plantio, a colheita, né? Enfim, para funcionar dentro da propriedade. Então, os serviços são todas aquelas coisas que a gente pode e deve organizar junto com a estrada, para facilitar a nossa manutenção. Fio de internet, às vezes, em algumas propriedades mais antigas, a gente tinha também a distribuição do gás, às vezes por causa de um biodigestor, alguma coisa assim. Canos de irrigação, quando eles têm que viajar distâncias maiores dentro da propriedade, né? Harmoniza com a estrada e depois monta ele no sistema de produção. É isso, fio de internet, fio elétrico, né? A eletricidade, que em alguns lugares as pessoas ainda, são poucos os lugares, mas algumas pessoas investem ainda em ter a eletricidade enterrada ao invés de ter poste. Tem vantagens e desvantagens, mas é interessante. Então, basicamente é isso. Os serviços. E outra coisa, aí para fechar também esse raciocínio, né? O saneamento também é um tipo de serviço. E o saneamento também deve estar ligado com a estrada. O Iomas tem, né, o livro Cidade e Floresta, que ele planeja, por exemplo, o saneamento ecológico das várias ruas de um bairro urbano a partir da declividade da estrada. Então, por exemplo, a casa está acima da estrada e aí o serviço de saneamento da casa passa numa manilha por baixo da estrada de acesso e essa estrada é alinhada com relevo. Então ela tem um pequeno caimento. E aí ele joga aquele saneamento de água cinza, por exemplo, para a parte de baixo da estrada e aí ele planta ali um corredor florestal. Olha aí, ó, a água, o acesso
o sistema de produção tudo alinhado. Tudo por gravidade, tudo... cara, é de uma elegância incrível. Então é isso, os serviços, eles vão desde a eletricidade, o gás, a fibra ótica, a captação e reticulação de água e o saneamento. Tudo isso, quando está alinhado com a estrada, pode não ser o mais barato no momento de fazer, mas a longo prazo é o mais econômico, em termos de energia, de recurso e de tempo, porque a manutenção fica muito mais fácil a longo prazo. Caramba. Eurico, eu sei que você tem um crivo ecológico altíssimo e é quase sua ponta aqui no trabalho, né? A ecologia. Mesmo você integrando todas as áreas financeiro, social e ecológico, eu vejo que o ecológico ele me puxa muito do resto. Se não for o financeiro social puxando, o ecológico está puxando sempre ali. Eu vejo isso na sua vida mesmo, né? Nas escolhas que você tem, nas decisões que você toma, o ecológico ele está muito presente. Mas o que você recomenda, então, de material ecológico? Como é que eu construo uma estrada o mais alinhado possível? Mesmo sabendo que seu crivo ecológico é alto, né? O que você ali meio que tolera nesse espectro de estradas possíveis de serem construídas com materiais ecológicos? Eu gosto muito de ler e de escutar o Wendell Berry, né? O poeta agrário, lá, o cronista agrário americano. E ele tem um pedaço de uma palestra dele que ele fala um negócio muito interessante, que é de uma sensibilidade social assim, muito grande e ecológica. E ele fala o seguinte, que a gente precisaria ter um sistema econômico no campo que trabalhasse com paridade, que a gente criasse paridades de preço, paridades de valor, de custo e de manutenção. E ele fala isso no seguinte sentido, de novo, né, essa questão do ambientalismo urbano. As cidades são enfim, a nossa ocupação territorial mais danosa. Mas nós não conseguimos, como espécie, nós somos uma espécie completamente dependente de ferramentas, nós não conseguimos viver sem a mineração. A gente não vive sem a mineração, ponto. Mas a questão é o tipo de mineração. E qual que é a lógica econômica dessa mineração? Eu estou dizendo isso porque assim, a gente vai precisar de pedras para fazer estradas. A gente vai precisar de argila. Em alguns lugares, talvez a gente precise fazer algumas caixas de escoamento que vai levar algum grau de concreto, de tijolo, né, de concreto, de cimento. A questão é se a gente consegue fazer essas intervenções nessas estradas de forma durável ou não. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui. Quem já rodou o interior de Minas Gerais, isso é comum em outros lugares também. Lá, Santa Catarina, na região lá onde tem um sítio, lá também é assim. As estradas foram mal planejadas. O maquinário da prefeitura vem e para, entre aspas, arrumar a estrada, ele passa a patrola e aí ele afunda a estrada. E essa estrada vai virando uma calha cada vez mais profunda. E o planejamento de onde ela capta a água, de onde ela entrega a água, não é feito. Então, a cada vez que a prefeitura passa com a máquina, ela está pegando sedimento, a estrada está ficando mais profunda, a canaleta mais profunda, mais água quando cai nela tem que correr só dentro dela, então estraga ainda mais a estrada, né? E aí a prefeitura tem que pegar terra e brita de algum outro lugar, ou seja, está sendo minerado em algum lugar, para tampar os lugares onde aquele sedimento foi transportado pela água, e em alguns lugares ela só raspa o sedimento e joga em algum lugar. Lá em Maruí, em Santa Catarina, por exemplo, o pessoal estava voltado lá preocupado com o assoreamento da Lagoa de Maruí, né? Que é uma laguna, na verdade. E o pessoal fala do arroz, do veneno do arroz, tem uma indústria do arroz lá perto, lá, que é altamente tóxica, né? Fica na beira da lagoa e tal. E tem uma tensão entre os caras que produzem arroz e o pessoal da pesca. E tem um município, depende da pesca, né? Um município açoriano que, historicamente, tradicionalmente, aprendeu muito com os indígenas, dizimou muitos indígenas, né? Mas tem muita casa de farinha, muita pesca e tal. Cara, eu não consumo nem peixe nem camarão de lá. Porque ele, além dessa questão do assoreamento das estradas, que está atrapalhando a lagoa, também tem a questão do agrotóxico, da produção do arroz. Que os caras fazem os terraços com barramento para ter o arroz ali, o arroz de imersão, né? Não é arroz de sequeiro. E depois, quando eles desfazem a barragem para poder colher o arroz, todo o agrotóxico está indo para a lagoa. E o pessoal come o camarão, que é
um crustáceo ali que faz a limpeza do fundo. Enfim, agrotóxicos à parte, vamos voltar aqui. Várias pessoas me procuraram, estavam falando do assoreamento da lagoa, de soluções, as soluções todas muito doidas, as soluções assim, tipo milhares e milhares de reais investido em reta escavadeira para tentar fazer uma área teste de desassoreamento da lagoa. Aí eu falei pro cara assim, vem cá, mas você não vai fazer nada sobre as estradas que começam lá de cima do alto do morro? E o cara olhou para mim assim como se eu fosse um ET. Como assim? Eu falei, porque o que está assoreando a lagoa começa a vir escorrendo pelas estradas lá de cima do morro. Todas as estradas municipais estão contribuindo para o assoreamento da lagoa. Porque nós não temos a drenagem das estradas com a recepção desse sedimento, com o plantio, com infiltração dessa água nas várias alturas do relevo, né? Então, é isso. O material que a gente usa, muitas vezes vai ser um material que vai vir de mineração, mas se a gente estiver dentro de uma lógica de paridade, que era o que eu estava comentando do Endelberry, por que ele fala de paridade? É porque se a estrada é importante, se o alimento é importante e se aquela mineração é importante para aquela região, todas essas coisas têm que ser igualmente bem pagas e bem cuidadas e estar a serviço das pessoas da região. É o jeito que a gente tem de colocar uma mineração dentro de um pensamento de ocupação territorial perene. Tudo bem, eu vou minerar algumas pedras, mas eu vou fazer a estrada o mais permanente possível, para não ter que ficar refazendo todo ano. Só que no sistema econômico vigente que a gente tem, quando a estrada tem que ser refeita todo ano, barrancos têm que ser minerados todo ano para argila, para pedra, para uma série de coisas, aumenta o PIB. E aí eles dizem que isso é uma economia saudável porque ela está em crescimento. Então, assim, o meu crivo ecológico, em alguns momentos, ele é muito pragmático e realista. Nós vamos precisar continuar minerando algumas coisas. Só que as coisas das quais a gente depende da mineração deveriam ser planejadas para ser o mais perene possível. E aí que está o gargalo. A gente não faz isso. Esse é que é o negócio. Então, assim, nas estradas rurais, basicamente, qual é a mineração que a gente precisa? Argila, pedra saibrosa e pedras maiores, né? Em alguns casos, talvez o calçamento. A gente não precisa do calçamento petroquímico. Inclusive, o calçamento petroquímico ele impermeabiliza demais, né? A gente pode ter um bom calçamento sem ser petroquímico e que seja muito duradouro, menos poluente. É até vantajoso que a gente tem. Antigamente era isso, né? Paralelepípedo, a gente usava um calçamento diferente antigamente. Quando a gente não tinha tanto subsídio petroquímico, a gente usava melhor o recurso de pedras, né? Que é um recurso minerado. Mas a questão é o paradigma no qual a gente usa aquela coisa que foi minerada, né? A gente vai usar aquilo. O gerenciamento holístico tem isso, Vitor, olha que interessante. Uma das perguntas teste do contexto holístico, ela pergunta qual a origem da fonte energética a ser usada e qual o tipo de uso. Por que o Alan Savory colocou essa pergunta ali no contexto? A origem é se ela é uma origem biológica ou se ela é petroquímica, né? E se o uso é cíclico ou não. Então, algumas soluções que vão usar algum tipo de mineração ou algum tipo de petroquímico, desde que elas sejam soluções muito duradouras, ou seja, não são cíclicas, talvez valha a pena usar aquele recurso. Em outros casos, se a gente for usar um recurso que é cíclico, por exemplo, mão de obra local e reformar a estrada com a mão, aparentemente parece um atraso. Mas se você emprega localmente e você usa recursos endógenos, né, recursos do lugar, talvez faça mais sentido no uso cíclico você usar as pessoas da região. No livro dele, inclusive, tem um exemplo sobre isso, né? As pessoas que reformam uma estrada, e a decisão era, a gente reforma essa estrada com maquinário de fora e mão de obra de fora, ou a gente reforma essa estrada com mão de obra local e manual, pá, picareta e enxada. E aí as pessoas normalmente falam, pô, mas pelo amor de Deus, é muito melhor fazer com máquina, é mais rápido e fica mais bem feito. Só que nesse caso, o uso, a contratação, alimentaria uma economia externa. E aí, olha que interessante, a consequência indesejada positiva da decisão. Eles decidiram por usar mão de obra local e ferramenta manual ao invés de usar máquina. Porque garantia autonomia, né, e fazia o dinheiro gerar localmente. De imediato, as equipes que faziam a manutenção da estrada já começaram a consumir dentro do parque ecológico. Então ele aqueceu a economia local através de uma escolha de um serviço que vai ser cíclico. Todo ano, quando chover, vai ter que reformar a estrada. Ao invés de todo ano contratar uma empresa de fora que vem com maquinário,
com o diesel que veio de fora, com o maquinário que veio de fora, e levar aquele dinheiro embora da comunidade, eles escolheram fazer a manutenção interna da estrada através de contratação de pessoas locais. Claro, não vai ficar tão bom quanto com o maquinário, mas toda vez que precisar ser renovado, gira a economia local. Olha que interessante. A gente não faz. Então, na sua pergunta do crivo ecológico, o que me incomoda nas municipalidades brasileiras é que existe uma empresa que tem um maquinário, ela recebe uma grana da prefeitura para fazer a manutenção, porque normalmente o maquinário não é da prefeitura. O maquinário normalmente é sublocado, é uma prestadora de serviço. Então, tanto a prefeitura ganha poder de barganha com o voto das pessoas dizendo que faz manutenção, a empresa ganha com aquilo que faz manutenção o tempo inteiro, e as soluções nunca são mais duráveis ou mais permanentes. Por quê? Porque as soluções duráveis e permanentes não giram essa economia suja. Então me incomoda mais o paradigma econômico do que o uso, talvez, de pedras mineradas. Os romanos usaram pedras mineradas, mas as estradas estão funcionando até hoje. Eles mineraram só uma vez. Sim, sim. Faz total sentido. Né? Eurico, a gente está indo pro final do episódio e a gente vai começar no episódio que vem falar sobre sistemas de produção. Confere? Confere. Camada 4, acesso e serviço. Camada 5, sistemas de produção. E dentro dessa linha da escala de permanência, a gente sempre que possível busca planejar os sistemas de produção de forma a serem irrigados por gravidade. E aí a estrada tem uma função importantíssima na irrigação passiva, que a gente chama, né? A estrada ajuda a gente a entregar água nos lugares onde a gente quer levar água. E eu acho que talvez seja por essa camada que a maioria das pessoas busca as propriedades. Ou começa a planejar as propriedades. É o que eu vou plantar. E eu dei a sorte de me deparar com o seu trabalho e consigo fazer um estudo mais sistêmico da minha vida. E dentro disso eu vejo o que eu quero plantar também. Eu vejo que eu quero plantar café, eu tenho ali algo que eu quero estruturar e eu sei que eu vou ter que olhar o clima. Mas o que eu pensei já de antemão não é nem todo o resto, né? O que eu quero plantar, e eu acho que muita gente pensa assim também. O que eu quero plantar e já começa a procurar a propriedade que vai vingar isso aí. O que você pode dizer já um pouquinho assim? Não quero dar spoiler, porque eu quero a galera assistindo o episódio que vem. E a gente só quer dar um gostinho aqui do que pode falar no próximo episódio. Começar pelos sistemas de produção gera muito gasto, né? As pessoas não fazem, por exemplo, um orçamento da autonomia hídrica. Então começa o sistema de produção e aí depois, a gente chegou a comentar isso aqui algumas vezes, né? Começa pelo sistema de produção e depois o poço artesiano está baixando. Começa pelo sistema de produção e a estrada ficou errada. Começa pelo sistema de produção sem ter feito um plano de negócio. É isso. O sistema de produção, ele está dentro de uma análise climática, de uma análise geográfica, de uma análise hídrica, de uma análise de acesso. Olha que interessante. Você planejar sistemas que você maneja eles e sempre que você tem que escoar produto, você escoa o produto morro abaixo. Genial, né? Mas a gente sempre fez isso na história da humanidade. A gente só parou de fazer isso quando a gente começou a usar combustível fóssil, porque enquanto a gente soube o quanto pesava no lombo, a gente organizava as coisas para trabalhar mais leve. Então, os sistemas de produção, eles têm que vir depois de todas essas análises. E quando a gente consegue ter o sistema de produção nesse encadeamento, a gente tem eles produzindo mais, com menos insumo, com menos tempo e com menos energia investida. Isso se traduz, obviamente, dentro de uma boa gestão, se traduz em mais lucratividade, mais dinheiro. E mais qualidade de vida, porque é menos esforço físico. Então, quando as pessoas começam pelo sistema de plantio, sem estudar essas outras camadas todas, elas invariavelmente aumentam o risco delas de ter prejuízo. Prejuízo econômico, prejuízo de saúde, prejuízo de qualidade de vida, né? Assim como a gente revelar as dimensões talvez não tão visíveis da estrada, como a gente colocou hoje, né? Uma estrada pode estar ajudando a você perder solo, uma estrada pode estar te ajudando a prevenir queimada, uma estrada pode estar te ajudando a trazer turismo, uma estrada pode estar impedindo a entrada de pessoas indesejadas. O sistema de produção também tem essas dimensões meio escondidas, que elas podem ser exploradas ou evitadas de maneira a potencializar o seu contexto ou aumentar o seu risco. Só que o risco e aí é uma coisa que na produção primária muita gente esquece, né?
mas é o risco, a sazonalidade, né? E a questão da dívida. Então, e a dívida está diretamente ligada com o risco. Então, quando a gente não faz esse pensamento derivado das camadas para o sistema de produção, a gente está aumentando o risco. Aumentando o risco porque às vezes não está aproveitando a chuva, então a gente está aumentando o risco de sazonalidade, não está melhorando o solo. Está aumentando porque às vezes a gente está fazendo um empréstimo para fazer um sistema de produção sem ter maximizado a eficiência energética das outras camadas antes. Então tem uma série de questões aí. Quando as pessoas começam plantando, elas fazem isso por uma necessidade de conexão com a natureza. O plantio, ele te dá de imediato uma satisfação de estar conectado com o seu território. E isso é maravilhoso. Os sistemas florestais sucessionais, por exemplo, eles trazem para a gente uma alfabetização ecológica diária no manejo. É maravilhoso. Você entender as sucessões, a ocupação do espaço, você entender que quando tem um planejamento de sucessão de espécies, as coisas ficam mais saudáveis. Você entender que quando a espécie está no extrato correto dela, ela funciona melhor. Uma série de lições cotidianas maravilhosas, né? Porém, todas essas lições, sem uma eficiência energética, sem uma eficiência econômica, elas colocam em risco a nossa viabilidade. Então, a gente não deve começar o planejamento de uma propriedade pelo sistema de produção. Ele aumenta o nosso risco. A gente deve começar uma propriedade pela análise climática, a análise climática informa as espécies, a análise geográfica informa como a gente pode usar a água, a análise geográfica informa quem é o nosso público de escoamento, né? A geografia tem a demografia dentro dela, né? O perfil dos possíveis clientes. A análise geográfica vai me dizer de onde vem o fogo, vou fazer uma análise de zonas e setores. A análise hidrológica vai me informar o que eu posso plantar com menos uso de água, ou como é que eu posso usar da melhor maneira possível a água da chuva. A análise dos acessos e serviços vão me dizer qual tipo de veículo que eu posso escoar, qual tipo de veículo que eu posso usar dentro da propriedade, como que eu escoo essa produção, qual tipo de veículo eu uso dentro do sistema de produção. E aí eu chego no sistema de produção. Olha quanta coisa eu alinhei, né, para diminuir o meu risco. Mas as pessoas normalmente chegam plantando muda para todo lado e depois ficam brigando com as formigas. Eurico, como eu resolvo as formigas? Fala, gente, dá um Google, essas coisas aí, vou dar um Google aí, tem tanta coisa na internet hoje em dia que dá uma pesquisada aí que você acha, vai. Mas normalmente o que eu falo para as pessoas é assim, ó, você está com medo de formiga? É porque você plantou uma coisa que está fora da sucessão do lugar. Aí olha que interessante, você poderia ter usado animais, aves, pode ser, enfim, pode ser equino, pode ser suíno, que são animais monogástricos, pode ser os ruminantes. Você pode usar o animal que combina com a sucessão ecológica do estágio que está o seu solo, melhora o seu solo para depois plantar mudas de vida mais longa. E aí você vai ter menos prejuízo com formiga, menos muda morrendo, menos doença. E você usou, já criou num fluxo de caixa usando animais, né? Então, enfim, na próxima aula, não é aula, desculpa, no próximo episódio a gente acaba sendo uma aula, né? No próximo episódio a gente fala mais sobre essas coisas, mas é isso. A gente deve começar, quando a gente planta uma coisa, a gente deve ter planejado os vários porquês antes. E quando a gente não faz isso, a gente com certeza vai aumentar o nosso risco de prejuízo. Prejuízo de tempo, prejuízo de dinheiro e prejuízo de qualidade de vida, né? Maravilha, Eurico. Muito obrigado. Obrigado para quem ficou até aqui e até o próximo episódio. Valeu, Vitor. Gente, eu estou na missão, vocês não estão me ajudando. Eu quero chegar até 10 mil inscritos ainda esse ano. Tem muita gente que assiste aqui, que participa, que escuta, e, enfim, né, que está com a gente aqui, que não se inscreve no canal. Parece uma ação banal, mas não é. Quanto mais inscritos a gente tem, mais vocês dizem para a plataforma que esse conteúdo deve ser oferecido para outras pessoas. Então clica no sininho, se inscreve no canal. Quando você for compartilhar o conteúdo, compartilha comentando por que foi interessante para você. Cria diálogos em torno do que a gente está trazendo, que é a maneira que a gente tem de fazer uma curadoria das coisas que presta. Ao invés de ficar mandando meme de gatinho para todo mundo na internet, ou então de ficar desesperadamente compartilhando que o Brasil está em chamas. Sim, o Brasil está em chamas, esteve no dilúvio, depois esteve na Era do Gelo aqui no sul e agora está no inferno de Dante. E para a gente combater isso aí, olha o verbo, olha como é que a gente cai nas armadilhas. A gente não deve combater isso,
A gente deve criar o paradigma que torna essas queimadas obsoletas. Hoje a gente falou muito sobre isso aqui, né? Função das estradas, da água. Essa semana eu vou estar falando sobre isso aqui no dia 14 agora de setembro, com o pessoal da Matoca. Então, assim, é um conteúdo que ele pode ajudar muitas pessoas. E a maneira que vocês podem patrocinar, a maneira que vocês podem impulsionar esse conteúdo é se inscrever no canal e é compartilhar, criando diálogo em cima. Eu peço que vocês façam isso, me ajuda muito. Então, me dá essa força aí e vamos dar uma impulsionada aí no canal. Abraço, gente. Obrigado, até a próxima.